Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começamos a nossa live. Hoje eu vou falar com você sobre como aumentar a segurança para atuar na educação inclusiva. Como atuar na educação inclusiva de forma mais segura, mais confiante, né? E até o final da live eu vou te dar uma dica para você se sentir empoderada, empoderado para chegar na próxima segunda-feira fazendo a diferença na sua sala de aula com os seus alunos com deficiência ou transtornos de aprendizagem, tá? Essa é a nossa missão aqui, tornar mais fácil e mais rápido o processo de aprendizagem de alunos com deficiência e transtornos de aprendizagem, através de um novo método para adaptar atividades, independente da idade, independente do diagnóstico, independente do ano escolar. E como que isso é possível? E como que eu falo disso? Com tanta certeza, com tanta segurança, sem nem conhecer o seu aluno. Como isso é possível? Será que eu sou doido? Será que eu estou blefando aqui? Né? Será que eu estou mentindo? Será que eu sou um daqueles charlatões que aparecem na internet aí prometendo coisas milagrosas? Não é? Porque como é que a pessoa vai dar certeza do aprendizado? Vai vestir uma camisa dizendo que todos podem aprender? Se ele nem conhece o teu aluno. Eu não conheço o seu aluno. Eu não conheço a sua escola. Nunca entrei na sua escola. Nunca vi o seu aluno. Às vezes ele tem até uma combinação de diagnósticos em comum, fora do padrão, né? Você pega o laudo para olhar e tem lá várias coisas, vários nomes que eu nem sei pronunciar, né? Eu não sou médico. Então, como que pode ser possível uma pessoa aqui do outro lado falar sobre aprendizado do seu aluno aí dentro da sua sala de aula, com tanta certeza, com tanta segurança? E como você pode desenvolver toda essa segurança também para atuar e ter resultado, né? E ter resultado, esse foi importante. Não é só ter segurança e resultado, porque segurança sem resultado não é nada, não é? É autoenganação. E a gente não quer se enganar aqui, a gente não quer enganar ninguém. A gente quer que o aluno aprenda, e é possível sim que ele de fato aprenda, não é? É por isso que a gente está criando esse movimento. A gente quer que esse movimento cresça, que mais pessoas falem que todos podem aprender, porque de fato podem, mas como ter segurança para fazer isso acontecer? E, e é interessante porque existe uma jornada que eu trilhei, né? E eu acredito que a maioria dos educadores trilham essa mesma jornada, cada um à sua maneira, mas ela tem pontos em comum. E que jornada é essa? É o que eu vou contar aqui para vocês agora, talvez faça sentido para você. A gente começou a falar aqui de diagnóstico, não foi? Como que o Leandro vai saber que o meu aluno vai aprender se ele não conhece o meu aluno, não conhece o diagnóstico do meu aluno? E aí que está o ponto. Qual é o diagnóstico do seu aluno? Você conhece o diagnóstico do seu aluno? Ele tem laudo? Não tem laudo? Tá para sair o laudo? Estão investigando? Não fecharam o diagnóstico ainda ou já fecharam o diagnóstico faz muito tempo? Mas e aí? Vamos supor que você já tem o diagnóstico do seu aluno, tá? Ou que não esteja fechado ainda. E você já vai entender ao longo dessa conversa que isso não vai fazer muita diferença daqui a pouco. Spoiler para você. Por quê? Por quê? Porque quando a gente começa a olhar o diagnóstico, a gente se aprofunda no diagnóstico, começa a estudar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo? Né? Antigamente, o Instituto ITARD era voltado para falar sobre diagnóstico. Quem lembra do Instituto ITARD lá de 2015? Lá de 2016, 2015, 2014. Lembra do Instituto ITARD lá de 2015? Como é que era o Instituto ITARD lá de 2015? Você entrava no site do Instituto ITARD lá de 2015 e no site do Instituto ITARD tinha um botãozinho assim, ó, em cima assim, tinha uma barra com vários menus, né? E aí tinha um menu deficiência intelectual. Tinha outro menu deficiência física. Tinha outro botãozinho deficiência auditiva e tinha até uns ícones que representavam essas deficiências. Intelectual, física, auditiva, a gente chamava de transtornos globais do desenvolvimento
E, visual, auditiva, física, TGD, intelectual. Isso, 5. Né? E tinha lá esses botões e o site falava sobre esses assuntos e tinham cursos específicos para cada deficiência dessa. Né? E nesses cursos, né, eu participei da elaboração de muitos desses cursos, em parceria com a faculdade, né? E eram cursos de extensão universitária, né? Parceria com a faculdade, enfim. E falavam sobre o diagnóstico, como é que era, o que era deficiência intelectual, os tipos de deficiência intelectual, como que acontecia, como que era um possível tratamento, né? Aí, vamos falar de TGD. O que é um transtorno global do desenvolvimento? Como que consta lá na CID? Né? O que acontece com a pessoa? Quais são os comportamentos mais comuns? Não é? Condutas típicas, enfim. Lembra disso? Quem que lá de trás talvez até tenha feito algum desses cursos na época? E por que isso tem a ver com a sua jornada hoje? O que isso tem a ver com a sua jornada hoje? Esse é o primeiro estágio da jornada. Esse é o primeiro estágio da pessoa que quer fazer a diferença. Porque quando chega um aluno com um diagnóstico na sua sala de aula e você vai trabalhar com esse aluno o ano inteiro e você nunca trabalhou com educação inclusiva antes, nunca trabalhou com alunos com deficiência, a primeira coisa, o primeiro impulso é entender mais sobre o diagnóstico. Esse é o primeiro impulso. Eu preciso saber mais sobre o diagnóstico para ter mais segurança. Porque quanto mais eu souber sobre deficiência intelectual, se o meu aluno tem deficiência intelectual, quanto mais eu souber sobre deficiência intelectual, mais segurança eu vou ter para ensinar esse aluno. Não, Leandro, meu aluno tem autismo. Então, quanto mais eu estudar sobre os comportamentos típicos do autismo, as causas do autismo, a história do autismo, mais segurança eu vou ter para atuar com o meu aluno. Não é? Esse é o primeiro impulso. E, nessa época, o Instituto Itachi, lá em 2015, o Instituto Itachi estava nesse primeiro estágio. A gente queria fazer diferença, e a gente acreditava que, para fazer a diferença, as pessoas precisavam saber mais do diagnóstico. Não é? Só que isso dá uma falsa sensação de segurança para você. Porque na hora que você chega na frente do aluno na prática, todas aquelas informações que você levantou sobre deficiência auditiva, deficiência visual, transtornos globais do desenvolvimento, deficiência intelectual, paralisia cerebral, todas aquelas informações que você sabe, até os nomes difíceis e complicados, você percebe que aquilo não vai te ajudar a construir uma atividade sequer. Não vai te ajudar a construir uma atividade sequer. Né? E a gente percebeu isso no Instituto Itachi ao longo do tempo, né? Com o feedback dos nossos alunos, a gente foi entendendo isso. E você também pode estar nesse estágio agora. Você já pode estar cansada de estudar sobre o diagnóstico, já fez especialização em autismo, fez especialização em síndrome de Down, fez especialização em deficiência intelectual, fez especialização em sei lá mais o quê. E aí você percebe que nas especializações contam a história, falam dos comportamentos típicos, falam do que é mais comum, o que acontece, como é que funciona o desenvolvimento dessa pessoa, mas não te falam como criar uma atividade sequer para levar esse aluno para o próximo nível dele. Dá uma falsa sensação de segurança. E aí você fica com a gaveta cheia de diploma, né? Mas na hora de atuar na prática, o resultado não aparece. Faz sentido isso que eu estou falando com você? Você já viveu esse estágio? Você está vivendo esse estágio agora? Está buscando a resposta para o seu aluno aprender lá no diagnóstico do aluno? O que o diagnóstico do aluno te ajuda a adaptar atividades na prática? Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira? Essa é a questão. Deixa eu ver aqui se está funcionando tudinho aqui. Boa noite pessoal que está chegando aí. Olha só, eu não vi aqui os comentários de vocês. Cristine, olha aí, boa noite, gente. Boa noite, Cristine. Márcia, Denise. Nossa, gente, vocês estão animados para uma sexta-feira à noite, hein?
Denise, Rosana, Viviane, Selene, boa noite. Gerlândia. Oi, Gerlândia, tudo bem com você? Seja bem-vinda novamente. Boa noite, Maria. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Poxa, muita gente chegando aí, Ana Maria, Margot, Rosa, Rosângela, Janete, Aline Kelly, Daiane. Não é muita gente, vou falar o nome de todo mundo, não. Não vou falar o nome, já comecei a falar o nome de todo mundo, agora tem que terminar, né? Vamos falar o nome. Sandra, Lenice, boa noite. Célia, boa noite. Exatamente assim, a Célia confirmando aqui. Luciana, grande verdade. Maria, Janete, sim, está fazendo muito sentido para mim. Célia, é na prática e na interação com o aluno que vamos aprender. Não vivo mais isso porque aprendi nos seus cursos. Olá, Célia. Boa noite, Célia. E aí, como é que tá? Como é que tá, Célia? E os netinhos, como é que estão? Ana Cláudia, Valdelores, boa noite. E o aluno que não tem diagnóstico? Exatamente, Viviane. E o aluno que não tem diagnóstico? Mas é interessante a gente entender esse ponto, não é? E eu queria chamar a atenção para você do seguinte: você pode receber alunos que não estão aprendendo e não têm um diagnóstico. Olha só como é que falta chão para o professor hoje, né? Falta chão. Leandro, cadê o chão da minha sala? Cadê o chão? Aparece um aluno que não aprende e não tem diagnóstico. Aparece outro aluno que tem um diagnóstico que dizem que é muito difícil. Aparece outro aluno que tem um diagnóstico que eu nunca nem vi. Primeira vez que eu vejo uma pessoa com esse diagnóstico na minha vida. Cadê o chão do professor? Eu não vi, não falaram para mim desse diagnóstico na faculdade, não falaram para mim dessa dificuldade de aprendizado, e esse aluno está aqui na minha sala. Aí eu peço orientação e não me dão orientação. Eu peço material e não tem material. Eu peço recurso e não entregam para mim recurso. Eu peço, me ajuda aqui, que atividade que eu vou passar para esse aluno, e não me ajudam em atividade nenhuma. Ou as atividades que me entregam ou que recomendam para que eu faça não funcionam. E aí, se você tem um diagnóstico, você parte para o caminho do pesquisar sobre o diagnóstico. No mínimo, você vai lá no Google e escreve o nome do diagnóstico para tentar entender mais alguma coisa. Tem gente que compra livros sobre o diagnóstico. Tem gente que é tão esforçado que faz até uma faculdade sobre o diagnóstico, né? Eu sou especialista em autismo, fiz especialização em autismo. Eu sou especialista em síndrome de Down, fiz faculdade de atendimento educacional especializado com ênfase em deficiência intelectual, né? A pessoa é tão esforçada que ela se aprofunda ao máximo que ela pode naquele diagnóstico, né? Mas tem gente que pelo menos no Google vai lá e pesquisa. Isso quando você tem o diagnóstico do seu aluno. Quando você não tem, você não consegue nem fazer isso. Você pesquisa a dificuldade. Você procura, mas ele não presta atenção. Aí você vai lá e pesquisa como conseguir atenção num aluno que não presta atenção. Ou você pesquisa suspeita, suas suspeitas. O meu aluno tem isso, isso, isso. Será que pode ser tal coisa? Né? É um passo antes do diagnóstico. Será que pode ser aquilo? Aí quando fecha o diagnóstico, você pesquisa sobre o diagnóstico. Esse é o primeiro momento da nossa jornada. É o primeiro momento. E esse momento, na minha vida, aconteceu em 2015. 2015, a gente falava só sobre o diagnóstico. Até que um dia, eu tive a oportunidade de ser esclarecido. E isso aconteceu num congresso de educação inclusiva lá na Faculdade de São Carlos, em São Paulo, em 2016. No final do ano, outubro, novembro, assim, se eu não me engano, novembro. E aí, participando de um treinamento lá sobre autismo, nesse congresso tinham vários minicursos, é muito incrível, né? A gente estava lá presencialmente, muito legal. E aí, me esclareceram, eu entendi muitas coisas naquela, abriu-se muitas portas, né? É o que muitos professores chamam, quando fazem um dos nossos treinamentos, eles chamam de divisor de águas. Porque para mim foi um divisor de águas. Entender que o diagnóstico pode mudar, pode não existir, ou pode mudar, ou pode existir já, e você pode nem entender muito bem sobre esse diagnóstico, e que está tudo bem. Você não precisa, professor, ser especialista em todas as CIDs que existem lá na classificação de doenças e deficiências. Você não precisa.
Você não precisa entender de todos os diagnósticos para ajudar o seu aluno a aprender de uma forma mais fácil e mais rápida. O que eu descobri lá é que a gente precisa entender em que ponto que o nosso aluno está no desenvolvimento dele. E isso independe do diagnóstico. Isso independe de ter ou não um diagnóstico. Isso independe da pessoa ter ou não uma deficiência. Percebe como isso é profundo? Não importa se o aluno tem ou não uma deficiência ou um transtorno de aprendizagem. Em que momento ele está no desenvolvimento dele? Porque se ele tem um atraso no desenvolvimento da linguagem, da socialização, um atraso no desenvolvimento de autocuidados, um atraso no desenvolvimento motor, né? Tudo isso pode impactar no desenvolvimento global dele e vai impactar na aprendizagem na aprendizagem que a gente chama pré-acadêmica, né? O preparo ali para a alfabetização. E aí pode atrasar a alfabetização. E quando atrasa a alfabetização, atrasa toda a vida acadêmica desse aluno. O aluno que chega num terceiro ano sem estar alfabetizado, ele tem um atraso acadêmico, uma defasagem acadêmica. E esse aluno, quando tem uma defasagem acadêmica, todo o restante do currículo, quando esse aluno vai sendo aprovado, todo o restante do currículo fica em defasagem em relação ao restante do currículo, não é? E aí não consegue aprender. Por que ele não consegue aprender? Porque a gente está tentando ensinar algo para ele que está muito distante da atual realidade dele. E isso independe do diagnóstico. E quando eu descobri isso, eu fiquei tão seguro, mas tão seguro, porque eu entendi que eu nunca vou conseguir ser especialista em todas as deficiências. E eu nem preciso ser, percebe? Por isso que raramente a gente fala sobre deficiência específica aqui. Inclusive, eu tive a oportunidade, nesse mesmo congresso em 2016, de estar diante de um palestrante especializado em autismo, né? E durante a palestra dele, ele falava inglês, era lá da Inglaterra ele. E ele falava com uma mãe, levantou para fazer uma pergunta e tinha tradução simultânea, né? A gente estava com aqueles fonezinhos que faziam a tradução simultânea. Muito legal, né? Quem já participou de um congresso assim, muito bacana. Eu recomendo pelo menos uma vez na vida ter uma experiência dessa, gente. Muito bacana. Bom, e aí a mãe fez uma pergunta, eu não lembro da pergunta da mãe que estava ali, tá? Era uma mãe, não era uma educadora, uma professora profissional da educação, nem profissional da saúde. Ela foi lá nesse congresso como mãe, né? Porque ela estava buscando uma resposta. E aí ela fez alguma pergunta e ele respondeu o seguinte para ela. Ele falou assim para ela: eu não sou especialista em autismo, mas você, apontando para a mãe, é especialista no seu filho. E quando eu entendi aquilo, eu pensei, nossa, né? Eu já tinha tido aquela clareza, aquele divisor de águas de entender que eu preciso conhecer o ponto de desenvolvimento do meu aluno e isso independe do diagnóstico. Aí quando eu ouvi dele que ele, depois de ter estudado a vida inteira sobre autismo, não era especialista em autismo, aí eu entendi que realmente, cada pessoa vai ser única. O diagnóstico não representa o seu aluno, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Se você é novo aqui, eu vou contar a historinha do livro para você em 1 minuto aqui rapidinho. O diagnóstico é como se fosse a capa de um livro, não é? O que é a capa do livro? É um rótulo, é um título. Ele conta a história? A capa do livro conta a história? Não conta a história. Dá para saber todos os capítulos, todos os desfechos da história, todas as reviravoltas de uma trama, só olhando a capa de um livro? Dá para conhecer todos os personagens só olhando a capa de um livro? Muito difícil, não é? É quase impossível você conhecer toda a história olhando a capa de um livro, né? E o que é um diagnóstico? O diagnóstico é a capa do livro, é o rótulo, é um estigma. É um estigma que só ajuda você a perder o foco da solução. E qual é a solução? É o que o especialista em autismo falou. Ser especialista no aluno e não no diagnóstico. Ser especialista no aluno. Conhecer quem? O diagnóstico ou conhecer o aluno? E aí, quando você começa a conhecer o aluno, você entende que você precisa entender qual é o ponto de desenvolvimento do aluno, o primeiro passo, não é? E aí, toda aquela questão de diagnóstico cai por terra. E isso te dá muita segurança. Isso te dá
Isso te empodera. Porque quando você tem ferramentas para avaliar, fazer uma avaliação diagnóstica do seu aluno, você consegue aplicar essa avaliação diagnóstica em qualquer pessoa, seja num bebê de 6 meses, seja num jovem de 10 anos, seja num adolescente de 15, de 18 anos, tenha ele síndrome de Down ou autismo, ou deficiência intelectual, ou ele só tem uma defasagem escolar, e você não sabe muito bem se ele tem alguma coisa, mas ele tem uma defasagem, e você aplica uma avaliação diagnóstica nele também, e você descobre o ponto de desenvolvimento que ele se encontra agora. É o primeiro passo, não é? Você faz a avaliação, e a partir dessa avaliação você consegue traçar um caminho para ela atingir um objetivo. E isso te dá muita segurança, muita segurança. E aí você começa a ter mais segurança sabendo disso. E o que dá mais segurança ainda? Isso já me ajuda, Leandro. Saber o que o meu aluno precisa aprender já me ajuda, porque eu consigo direcionar a minha prática. Porque não adianta eu ficar tentando ensinar o que o meu aluno não vai conseguir aprender hoje. Não adianta eu querer ensinar exemplo bobo aqui para você. Equação do segundo grau para o meu aluno que não sabe o que é adição. Percebe? Adianta? Não adianta. Adianta eu querer ensinar as capitais do mundo para o meu aluno que não sabe falar o nome da rua que ele mora. Não adianta? Não adianta. Vamos pegar um exemplo em história, por exemplo, agora. Não adianta eu tentar ensinar sobre o descobrimento do Brasil para o meu aluno que não entende nem o que é Brasil, ou ele não entende nem quem são os avós dele e os tataravós, não conhece nem a própria história dele. A história da escola, não conhece a história da família, não consegue contar nem a história do que aconteceu ontem. Como é que ele vai entender sobre o descobrimento do Brasil? Faz sentido? Não faz sentido. Né? Então, quando a gente consegue encontrar um ponto de desenvolvimento dentro do componente curricular que a gente está ensinando, né? Em que momento da disciplina História se encontra o meu aluno? Em que momento da disciplina de língua portuguesa se encontra o meu aluno? Em que momento dos autocuidados, da linguagem, da socialização se encontra o meu aluno? Em que momento do pré-acadêmico e do acadêmico ele se encontra? Eu tenho certeza, tenho uma segurança, minha segurança já aumenta, não é? Mas aí que tá. Aí que tá. Eu descobri também que só saber em que ponto que o aluno está hoje não resolve todo o problema. Não resolve todo o problema. Por quê? Porque a gente precisa saber como levar o aluno desse ponto que ele se encontra para o próximo estágio. Leandro, eu descobri que não adianta eu ensinar a equação do segundo grau para o meu aluno. Eu preciso ensinar a adição primeiro. Ele já sabe o passo anterior. Ele já tem noção de quantidade até 100, por exemplo. Legal. Agora, já que ele já tem noção de quantidade, o próximo passo é aprender a adição. Ok, eu consegui definir um ponto A e um ponto B. Isso me dá segurança de saber o que eu vou trabalhar com o meu aluno. Eu consigo até montar agora um plano de ensino individualizado para levar o meu aluno de um ponto ao outro. Mas o problema é que eu entrego atividades para ele todos os dias e eu não consigo fazer ele chegar no outro ponto, do outro lado. Ele não continua sem saber a adição. Esse é o exemplo dentro da matemática, podia ser dentro de qualquer outra coisa. Né? E como que a gente leva o aluno para o outro ponto? Eu vou ensinar de que forma, Leandro? Eu vou ensinar usando jogos? Eu vou ensinar usando alguma coisa lúdica, uma música? Vou cantar uma música? Eu vou ensinar ele a fazer isso copiando? Que prática? Que didática que eu vou usar? Que didática eu vou usar? E aí você percebe que a insegurança bate na sua porta de novo. Porque você olha para o seu repertório de materiais, de recursos, de aulas, de didática, de prática, e não encontra algo que relacione. Qual é a melhor forma de ensinar uma pessoa com deficiência intelectual? Eu já sei o que ele precisa aprender, eu tenho certeza do que ele precisa aprender, mas como que eu ensino isso para ele? E aí a gente cai na insegurança novamente, né? A insegurança bate na nossa porta novamente. E aí você percebe que a insegurança ela tem total relação com falta de conhecimento comprovado. Né? Porque quando eu faço uma avaliação diagnóstica, eu tenho dados que comprovam que o meu aluno está em um ponto do desenvolvimento. Então, quando alguém me pergunta, por que você está ensinando isso para ele? Porque eu fiz uma avaliação, eu tenho esses dados aqui, e esses dados aqui dizem que o próximo passo para ele aprender é esse aqui. Você tem total segurança do que você está falando. Isso é lindo. Não é? Nossa, por que você está ensinando isso? Olha só que avaliação que eu fiz, olha o resultado que ele teve.
ele teve esse resultado aqui nessa avaliação, foram feitos esses testes, ele apresentou esses resultados. Eu tenho certeza que ele está nesse ponto depois dessa avaliação. E agora o próximo passo na escala de desenvolvimento dele é esse. Nesse componente curricular, o próximo passo é esse aqui. Ou no desenvolvimento da socialização, o próximo passo é esse aqui. Isso te dá segurança, você tem base, tem dados, não é? Mas e na hora de ensinar? O que comprova a sua prática? Quais são os dados que comprovam a sua prática? Quais são os dados que comprovam que você está ensinando o aluno da melhor maneira? O que fundamenta a sua didática? Quando perguntam para você, por que você está ensinando esse aluno dessa forma? Você comprova de que forma? E aí a insegurança bate de novo. E se não te perguntaram ainda, por que você está ensinando o aluno com autismo dessa forma? Ou por que você está ensinando o aluno com deficiência intelectual daquela outra forma? Ou por que você está ensinando o aluno com TDAH de uma determinada maneira? Se você não te perguntar ainda, se prepare, porque um dia podem te perguntar. Pode ser um pai, uma mãe, uma coordenação pedagógica, uma direção mais esclarecida, que vai chegar e te perguntar, por que você está ensinando desse jeito? O que fundamenta a sua prática, a sua didática? E aí, você vai perceber que o chão da sala vai sumir de novo. Porque o que adianta eu saber o que eu preciso ensinar se a forma como eu estou ensinando não ajuda o meu aluno a aprender e eu não tenho nem como comprovar que essa forma funciona de verdade? E agora eu quero contar uma história para vocês aqui, antes da gente fechar a live. A gente já tá chegando no final aqui. Tem umas perguntinhas aqui. Viviane, vamos lá. Mas a intervenção pedagógica não teria que ser de acordo com o diagnóstico? Não. A intervenção pedagógica não é de acordo com o diagnóstico, né? Não existe a intervenção pedagógica para alunos com autismo. Intervenção pedagógica para alunos com síndrome de Down. Intervenção pedagógica para alunos com TDAH. Isso não existe isso pronto. Por quê que não existe? Porque cada aluno vai apresentar uma necessidade diferente. O resultado da avaliação é o que determina a intervenção. Então, se eu tenho um resultado X de avaliação diagnóstica, a minha intervenção vai ser voltada para X. Se eu tenho um resultado Y de avaliação diagnóstica, minha intervenção vai ser voltada para Y. Se, por exemplo, na minha avaliação diagnóstica, independente do diagnóstico, na minha avaliação, o meu aluno apresenta um atraso grave na comunicação e não consegue comunicar que quer ou não quer alguma coisa, a minha intervenção vai ser voltada para ensinar ao meu aluno usar o quero e o não quero. Independente se ele tem deficiência intelectual, autismo ou paralisia cerebral. Independente do motivo dele não falar, ele precisa de uma comunicação funcional. Por quê? Porque é um comportamento esperado. É um marco do desenvolvimento. É esperado para os humanos, a humanidade. E é preciso para ele seguir vida acadêmica e vida sem ser acadêmica também, vida lá fora, normal, né? Para ele aprender para a vida, ele precisa de comunicação funcional. Então, a intervenção é de acordo com o resultado da avaliação. E aí, isso te dá segurança, é o primeiro ponto, né? Só que eu estou falando além disso. Vamos supor que você já tenha segurança total do que o seu aluno precisa aprender. Você já sabe exatamente o que ele precisa aprender. E agora, como que eu ensino ele? O que fundamenta a nossa prática? E a gente chega no segundo momento. Um momento que, lá nos Estados Unidos, já chegaram tem algumas décadas. Né? Lá nos Estados Unidos, vou contar a história aqui para vocês rapidinho. Os pais de alunos, pessoas com autismo, filhos com autismo, autistas, né, fizeram uma manifestação lá, um movimento lá, e conseguiram a aprovação de uma lei. Tá? É uma lei que se chama, deixa eu trazer aqui para você, então vou falar em português, porque em inglês aqui eu não tenho segurança para falar inglês com vocês, tá? Mas em português eu falo um pouquinho. Nenhuma criança deixada para trás, é o nome dessa lei americana, tá? Ela surgiu em 2001, se eu não me engano. Tô olhando minha cola aqui, se ela estiver certa, mas ela está certa assim. Nenhuma criança deixada para trás. E o que é essa lei? O que diz nessa lei? Ela diz o seguinte, olha só, escuta isso. Isso é muito importante. Se você for um gestor
gestor de uma escola. Se você for um gestor e você usar uma prática que não tem comprovação de efetividade, você vai responder judicialmente. Olha que pesado isso. Nenhuma criança deixada para trás, uma lei americana, que diz o seguinte: se você for um diretor de escola e na sua escola estão usando prática que não tem comprovação que é eficaz para trabalhar com alunos autistas, você vai ter que responder judicialmente. Por que isso? Porque as famílias querem segurança e resultado, querem efetividade. E a gente está falando aqui de ter segurança e não ter segurança. Quando você usa uma prática com comprovação científica, você tem segurança de que funciona. Por quê? Porque fizeram um monte de teste científico complicado e perceberam que aquilo tem alta probabilidade de funcionar. Já uma outra prática que não teve nenhum tipo de análise, nenhum tipo de teste, a gente fica só no achismo. A gente fica só na nossa experiência de vida, experiência que pode ter dado muito certo ou pode não dar certo, não é? E eu não quero fazer descaso da experiência. A nossa experiência é importante. Nossa experiência profissional, nossa experiência de vida, né? É importante. Só que muitas das vezes, uma pessoa, um professor, isso já a gente já viu casos assim. Um professor que já teve dezenas e dezenas e dezenas de alunos ao longo de 20, 30 anos de carreira. E aí chega um aluno que ela não sabe o que fazer. Por quê? Porque ela nunca teve aquela experiência antes. E se cada pessoa é única, não é? Então, o que funcionou para um aluno pode não funcionar para o outro. Mas a prática baseada em evidência não é baseada em experiência. Esse tipo de experiência, né? É baseada em validade científica. E, muitas das vezes, a gente não teve acesso ao longo da nossa formação a essas práticas. E aí, essa lei, em 2001, se você for um gestor e usar uma prática que não tem comprovação de efetividade, você vai responder judicialmente. Qual o problema que essa lei gerou? Essa lei gerou o seguinte problema, né? Então, tá bom, governo americano, se eu não posso usar uma prática que não seja baseada em evidência, então conta para mim aí, então, quais são as práticas baseadas em evidência para mim poder usar. Né? E é por isso que lá existem órgãos específicos relacionados com as faculdades, né, que passam a informação à população do que funciona para autismo, do que não funciona. E as escolas só podem usar o que funciona. Tá? E aí essa informação, né, essas atualizações, nessas atualizações a gente descobre várias práticas que a gente tem, quando a gente pega para ler, a gente percebe que tem várias práticas baseadas em evidência que a gente às vezes usava sem conhecer muito bem, de forma espontânea, assim, mas que quando a gente coloca dentro de um plano de intervenção estruturado, a gente consegue resultados incríveis. Eu trouxe aqui algumas para exemplos de práticas baseadas em evidência que nós vemos na prática adaptando atividades com elas. Tá? Porque não basta você só conhecer a prática, né? Você precisa saber como usar isso aqui na adaptação de atividades. Deixa eu colocar aqui para você que está no YouTube, para você que está no Instagram, você vai ter que... Eu não vou conseguir te mostrar, eu vou só ler para você, tá bom? Então, exemplo aqui de práticas baseadas em evidências. Tem mais de 20, tá? 27, se eu não me engano. E de vez em quando eles descobrem coisas novas. Mas até agora, eu vou dar só alguns exemplos para vocês aqui. Suportes visuais, olha que bacana. Modelagem ou modelação, tá? Treino de comunicação funcional. Lembra da comunicação funcional que eu falei com você? Se meu aluno não sabe dizer quero ou não quero, eu preciso ensinar isso para ele, porque isso é básico, não é? Comunicação funcional. Comunicação alternativa e comunicação aumentativa. Reforçamento. Narrativas sociais. Treino de habilidades sociais. Análise de tarefas. Olha que bacana. E tudo isso daqui funciona muito bem. E quando você domina essas técnicas, essas práticas, essas e as outras, e consegue usá-las na adaptação de atividade, na criação de recursos e materiais para o seu aluno, você tem muita
Muita segurança do que você está fazendo. Sabe por quê? Porque isso aqui foi comprovado. Você deve estar se perguntando, né? Mas, Leandro, isso aí foi comprovado para trabalhar com um aluno com autismo. Não é? Autismo. Mas síndrome de Down é outra coisa, Leandro. Deficiência intelectual é outra coisa. Mas é aí que está. Diversos estudos, agora fora dessa lei americana, tá? Outros estudos. Diversos estudos sobre, por exemplo, modelagem. Comprovaram que é eficiente para alunos com deficiência intelectual também. Comprovaram que é eficiente para alunos com dificuldade de atenção ou dificuldade de aprendizagem. Comprovaram que é eficiente para adultos em formações profissionais. Comprovaram que é eficiente você usar modelagem, modelação dentro de treinamento profissional, dentro de empresa, dentro de fábrica. Por quê? Porque é uma forma de ensinar que tem validade científica. Suporte visual é outra forma de ensinar, que funciona muito bem para pessoas com autismo, mas funciona muito bem para quem não tem autismo também. Para mim funciona muito bem. Modelagem para mim funciona também muito bem. Para quem não tem uma comunicação funcional, o treino de comunicação funcional funciona muito bem, independente do diagnóstico. Percebe? Então, quando a gente sai, olha só, existem alguns níveis aqui de segurança. Quando você está em busca, você não entende o diagnóstico do seu aluno, você acredita que saber mais do diagnóstico vai te trazer segurança, não é? Aí você está nessa insegurança porque você vai acabar descobrindo que não importa o quanto você estude sobre um diagnóstico, toda essa quantidade de conhecimento sobre um diagnóstico específico não vai te ajudar a ver o seu aluno aprender. E aí e a partir desse momento, só que quando você sai dessa esfera de insegurança na busca de informação dentro de um diagnóstico e passa e entende que a avaliação é o primeiro passo, a avaliação diagnóstica, entender em que momento o nosso aluno está, com o uso de ferramentas certas você consegue fazer isso, aí você já tem uma segurança. Nossa, agora eu sei o que o meu aluno já aprendeu, eu sei o que ele não aprendeu e eu sei o que ele precisa aprender hoje, não no ano que vem. Hoje, eu sei o que ele precisa aprender hoje. Aí você consegue criar um plano de ensino individualizado, aí você consegue criar um currículo adaptado, né? Sem saber o que o seu aluno precisa aprender, o que ele já sabe, o que ele precisa aprender, exatamente. Não adianta querer ensinar uma coisa que está muito distante do momento atual do aluno, senão isso não vai dar certo. Você não consegue criar um currículo adaptado, por exemplo, nem criar um plano de ensino individualizado, nem um PDI. Então, legal, você já consegue criar esse documento, cria o seu planejamento, já sabe o que o seu aluno precisa aprender. Aí você vai para o segundo momento. O segundo momento é o quê? Eu preciso ter segurança da minha prática. Eu preciso ter segurança de como que eu vou ensinar o meu aluno a chegar nesse momento. Como que eu ajudo o meu aluno a chegar lá? E quanto mais você aprende sobre práticas baseadas em evidência, mais segurança você vai tendo. Porque você não tem uma prática só. Você tem um repertório de técnicas inclusivas. Um repertório de técnicas inclusivas. Isso dá muita segurança para você. E agora chega a última fase, para te dar mais segurança ainda. Segurança triplicada. Para você se sentir ainda mais seguro. É o quê? É saber usar essas técnicas nas atividades, na prática. É adaptar as atividades na prática. É conseguir criar uma atividade que usa modelagem, por exemplo. Conseguir criar uma atividade para trabalhar treino funcional. Conseguir criar uma atividade, comunicação funcional. Conseguir criar uma atividade que mistura modelagem com comunicação funcional, com comunicação alternativa e análise de tarefas. É conseguir combinar as técnicas para atingir o objetivo que você encontrou no seu aluno na prática, criando recursos com materiais acessíveis. Isso dá muita segurança e te empodera. Por quê? Porque, independente do diagnóstico do seu aluno, independente do caso, essa fórmula que eu falei para você agora funciona para qualquer pessoa. Eu preciso entender o que a pessoa sabe e o que ela não sabe, que momento ela está. Sabendo que momento ela está, qual é o próximo passo dessa pessoa? Encontrei o próximo passo. Como é que eu levo a pessoa desse ponto até o outro? Ensinando de que forma? Vamos olhar quais são as formas validadas de ensino que existem, as práticas baseadas em evidência. Vamos escolher
Vamos testar, vamos combiná-las. Vamos usá-las na prática. Vamos criar recursos que usem elas na prática, dia após dia. E aí você coloca tudo isso dentro de um plano de intervenção, monitorando acerto e erro, monitorando pedidos de ajuda, monitorando tudo. E você tem dados e vai ajustando suas adaptações, vai ajustando as adaptações e tem dados. E aí você tem resultados. Porque funciona. Para ter mais segurança, você precisa entender o que o seu aluno realmente precisa. Quando você entende o que o seu aluno realmente precisa, o que ele realmente precisa aprender e como realmente ensinar e que materiais criar para ele, aí você tem muita segurança para trabalhar. Enquanto mais segurança você tem para trabalhar, mais resultado você consegue, né? Isso se chama autoeficácia docente. Faz muita diferença. Educadores que trabalham com segurança, que trabalham sabendo o que estão fazendo, que têm um norte, que não estão perdidos, que não estão inseguros, que sabem exatamente como trabalhar com o aluno deles, que entende o que o aluno realmente precisa e consegue alcançar esse aluno. Isso faz toda a diferença. Tá, vou pegar uma perguntinha dessa aqui. Professor, o material do ABA está indicado para autista, então posso usar como intervenção para alunos com atrasos na aprendizagem? Professor, o material do ABA está indicado para autista. Então, posso usar como intervenção para alunos com atraso na aprendizagem? Você pode usar ABA com qualquer pessoa. Até comigo, se você quiser, para me ensinar alguma coisa. Funciona muito bem. Muito bem. Tá? A grande questão é, você precisa seguir esse roteiro aqui. Você precisa entender exatamente onde o seu aluno está e qual é o próximo passo que ele precisa aprender. Não é? Não adianta você usar, por exemplo, ABA para querer me ensinar física nuclear hoje, eu não vou aprender. Por quê? Porque você vai descobrir que eu não tenho nenhum fundamento de física. Você vai precisar voltar lá atrás. Não adianta usar a ferramenta certa para apertar o parafuso errado. É a mesma coisa que eu falar assim, chave de fenda funciona? Funciona. Então vou martelar um prego aqui com a chave de fenda. Vou conseguir? Não vou conseguir. Você está usando a ferramenta certa para atingir um objetivo errado, não é? Então por isso que você precisa saber exatamente o que o seu aluno precisa aprender e aí depois você precisa ter um repertório de ferramentas. A análise do comportamento aplicada é uma ferramenta maravilhosa, né? E você dominar isso dentro da adaptação de atividades, dentro do contexto da sala de aula, faz toda a diferença. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.